Amém? Todos acharam? Você que não tem Bíblia, nós vamos estar aqui projetando aqui na TV. Diz assim a palavra de Deus, uma palavra final: sejam fortes no Senhor e no seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Versículo 13. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham-se à sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levante o escudo da fé. Para deter as flechas de fogo do maligno, usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Você pode fechar os seus olhos um minutinho. Deus, aqui está a tua palavra, nós temos compromisso com ela, Senhor. Pedimos que o Senhor ministre, Deus, a sua palavra ao nosso coração. E não somente isso, que o nosso coração seja uma terra fértil, onde o Senhor vai encontrar, Deus, um local onde a semente vai germinar, Senhor. Pedimos que os nossos olhos sejam abertos, abra os nossos olhos espirituais, para que a gente possa compreender plenamente, 100% do Teu Evangelho, e que a gente possa praticar essa palavra ministrada. Te agradecemos, Deus, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, hoje nós estamos vivendo esse domingo especial. E quando nós estávamos organizando esse culto, enquanto nós estávamos vendo, nós estamos no meio de uma série que se chama Campo de Batalha. Ficou fácil, está aqui atrás. Campo de Batalha. E enquanto nós continuamos essa série, Deus permitiu que nós chegássemos justamente no texto do aniversário da igreja. E a gente pensou, poxa, nós vamos dar uma pausa na série, vamos pular o domingo, ou vamos continuar normalmente a palavra? E quando nós fomos ver o que seria a peça da armadura, cada domingo nós estamos destrinchando uma peça da armadura. O primeiro domingo a gente falou sobre a importância de entender essa guerra, desse campo de batalha. O segundo domingo nós falamos sobre o cinto da verdade. No último domingo nós falamos sobre a couraça da justiça. E hoje a peça que entra é os calçados do Evangelho da Paz. Em algumas versões fala a prontidão para anunciar a boa notícia. Calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Isso não foi combinado. E sinceramente eu acho que não foi coincidência parar justamente nessa mensagem. Por quê? Porque poucas figuras descrevem tão bem a igreja quanto essa. Calçado. Calçado que serve para caminhar. Paulo olha, irmãos, para um soldado romano, nós já estamos falando sobre isso. Quando Paulo escreve Efésios, Paulo está escrevendo diante de um soldado romano. Paulo está preso. E quando ele olha para aquele soldado, ele consegue enxergar nas peças da armadura daquele soldado que diariamente vinha fornecer alimento para ele em segurança. Ele olha e começa a espiritualizar. Ele usa aquilo dali como um exemplo para explicar aquilo que ele queria explicar à igreja, principalmente aqui a igreja em Éfeso. Então, ele começa a destrinchar essa armadura, e no que nós vamos falar hoje é sobre os calçados da prontidão do Evangelho da Paz. Os calçados da prontidão do Evangelho da Paz. E a pergunta que fica, irmãos, é por que Deus fala justamente dos pés? Dos pés. Por que Deus nunca... às vezes ele diz coisas que a gente, ao modo grosso, nós não conseguimos entender, mas o que Paulo está tratando aqui é algo poderoso para nós aprendermos. Por que ele fala sobre os pés? Porque Deus nunca chamou uma igreja para permanecer parada. Deus nos chamou para estar em movimento. Nós estamos em movimento a todo tempo. Os pés aqui, irmãos, representam movimento, direção, destino. Seus pés te levam a lugares que você precisa estar lá. Você tem a direção, você tem um destino, um movimento. E ele nos lembra, irmãos, que o Evangelho não foi dado para ser guardado, mas para ser levado. E a gente só leva algo quando nós caminhamos, quando nós nos movimentamos. A canção que foi ministrada aqui no louvor da dança fala que crer no Evangelho é ir. Crer é ir, é ter movimento.
E tudo isso, a igreja, quando nós olhamos para uma igreja, irmãos, eu não sei qual que foi o contexto, se você já fez parte de igreja, se você não fez, eu não sei, mas independentemente disso, não sei o que você pensa sobre igreja, mas quando nós lembramos de igreja, nós entendemos que a igreja, irmãos, pode crescer com a sua estrutura, ela pode organizar bons cultos, ela pode crescer em números, ela pode crescer em recursos, muitas coisas, ela pode desenvolver muitos ministérios e tudo isso é importante. A igreja se movimenta através dessas coisas, através dessas ações. Mas se a igreja deixar de caminhar em direção às pessoas, irmãos, terá deixado de existir. Terá deixado de e perdeu a razão pela qual ela existe. Igreja, irmãos, são feitos de pessoas. E pessoas são falhas, inclusive eu, inclusive você. Porque se a igreja fosse feita de prédio, a gente resolveria fácil. Nós contrataríamos o melhor pedreiro, construiria o melhor prédio, o melhor pintor, o melhor design de interior, o melhor arquiteto, tudo. Aí a gente faria uma igreja bonita, perfeita. Mas igrejas são feitas de gente. Igreja é feita de pessoas. Pessoas, cada uma com as suas lutas. Cada um com seus pecados, com as suas dificuldades, com as suas mazelas. Pessoas que num dia talvez está comemorando o aniversário, mas no outro a igreja está lá no funeral. Essa é a igreja. A igreja faz parte disso. E a igreja de Cristo sempre foi uma igreja em movimento, porque o evangelho sempre esteve em movimento. O evangelho é um evangelho de se movimentar. Não é um evangelho de água de poço, por exemplo, que fica parado. É um evangelho que a gente precisa avançar. E o que eu aprendo com isso, irmãos? Primeira coisa, Deus sempre constrói sua obra enviando pessoas. Enviando pessoas. Meus irmãos, existe um padrão em toda a Bíblia. Quando Deus decide transformar uma história, um local, pessoas, Ele envia alguém. Ele envia pessoas. Ele envia alguém para fazer isso. Ele chamou Abraão, por exemplo, a deixar sua terra. Abraão, Gênesis capítulo 2, sai do meio de seus parentes, da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Sai, Abraão, eu vou te enviar. Ele enviou Abraão para deixar sua terra. Levantou Moisés para libertar Israel. Moisés, que foi criado no palácio, neto do faraó, foi criado no palácio, foi levantado para libertar Israel. Ele enviou os profetas para chamar o povo ao arrependimento. E na plenitude dos tempos ele enviou o seu próprio filho ao mundo. E depois da ressurreição, Cristo vem e envia os seus discípulos. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Vá, cuide das minhas ovelhas. Cumpra o ministério que eu tenho diante da sua vida. Isaías purificou os lábios, Deus purificou, os lábios de Isaías, lá em Isaías 6, e ele escutou um questionamento do Senhor. O Senhor disse, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem eu enviarei? A quem há de ir por nós? Então eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, versículo 8. A missão, então, irmãos, de Deus sempre avançou através de pessoas dispostas a caminhar. Uma verdade que talvez a gente engula. Uma dificuldade. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de você, não precisa de mim. Pastor, mas se Deus não tivesse te enviado para cá, se o Senhor não tivesse ido para cá, outro melhor viria. Outro melhor viria. Deus não precisa da gente. Porém, Ele espera que a gente se movimente. Ele espera que a gente haja. Ele espera que a gente olhe para a salvação, para a cruz do Calvário e perceba o que Ele fez por mim é poderoso demais para eu dizer não para Ele. Ele espera. A missão de Deus sempre avançou através de pessoas. João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu os envio, Jesus falando para os seus discípulos. A igreja, então, irmãos, nasce assim. A igreja não nasce quando a gente comprou cadeira, finalmente. A igreja não nasce quando a gente comprou um som, quando nós encontramos um prédio. Ela nasce quando Deus envia pessoas. Tanto nós que viemos, como aqueles que já chegaram até nós. E ela continua. Quando Ele envia mais pessoas para que a obra continue. A igreja âncora, irmãos, não nasceu porque Curitiba precisava de mais igreja. Não, tem muita igreja. Apesar de ser a região que menos tem igreja, Santa Felicidade de Curitiba, tem muita igreja. Então Deus não mandou a gente porque precisava de mais igreja. A igreja âncora não nasceu porque Curitiba precisava de mais uma igreja. Não, ela nasceu porque Deus ama essa cidade e continua chamando pessoas para si. Quanto mais lugares, mais discípulos, o evangelho avança, o reino avança. Deus ainda está salvando pecadores, irmãos, restaurando casamentos, famílias, curando corações, formando discípulos. Deus ainda está fazendo. E, em sua graça, Ele decidiu plantar aqui uma comunidade que anunciasse essa esperança.
que caminhasse, que tivesse movimento como os calçados do evangelho da paz, que levasse o evangelho aonde fosse necessário. Enquanto houver alguém que ainda não conhece Cristo, irmãos, a nossa missão não estará completa. Enquanto ainda não tem vidas que não foram alcançadas, corações ainda para discipular, pessoas para encontrar a verdadeira esperança em Cristo, nossa missão ainda não terminou. Nós precisamos continuar avançando, continuar lutando, continuar chorando, caindo, levantando, fazendo aquilo que precisa ser feito. É exatamente por isso que Paulo fala dos pés, porque Deus nunca envia pessoas descalças. Apesar de nós termos um pé e ele pode nos levar a lugares, Deus nunca envia pessoas descalças, Deus envia pessoas com calçado. O evangelho não nos chama, meus irmãos, para ficar parado. Os soldados romanos utilizavam sandálias, o nome que eles chamavam era caligai. E elas davam firmeza, elas davam proteção, elas davam um equilíbrio para que o soldado pudesse lutar a sua guerra. Lembrando que a guerra naquela época era presencial, era com espada, por isso que existia uma armadura tão potente que protegia todas as partes do soldado. Mas tinha um propósito maior desse calçado. Ela permitia que o soldado marchasse. Paulo poderia ter dito, protejam os pés. Paulo poderia ter falado, olha, quando você for lutar o bom combate, proteja os pés. Mas não, Paulo está dizendo que Deus nos disponibiliza um calçado do evangelho da paz. E ele diz, calçados com a prontidão do evangelho da paz. Prontidão, irmão, significa estar preparado, disponível. Gritou, epa, estou pronto para ir. Eu tenho que ir. Um soldado não dormia sem o calçado. Porque a qualquer momento o seu chefe, o seu general, poderia gritá-lo e exigir. E rapidamente ele tinha que levantar e não dava tempo de colocar as sandálias. Não dava tempo de colocar esse calçado. Então, prontidão significa estar preparado. Responder ao chamado de Deus. Perceba que Paulo não fala apenas do evangelho, ele fala do evangelho da paz. Ele poderia falar, veste os calçados do evangelho. Paulo está falando do evangelho da paz. Essa expressão vem do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em Isaías 52. Rapidamente para nós vermos. Isaías 52, versículo 7. Como são belos nos montes os pés dos que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Isaías 52, 7. Os pés, irmãos, são belos porque carregam uma mensagem. Os pés não são belos porque nós temos justiça própria, nós somos bons. Os pés são bons porque ele carrega uma mensagem que não é tua, que não é minha, é uma mensagem de Cristo. É por isso, irmãos, que todas as vezes você que tem a oportunidade talvez de levar uma mensagem, não necessariamente num púlpito, mas em qualquer lugar, às vezes sua perna treme. Por quê? Você está dando uma mensagem que não é tua. Você está entregando uma mensagem que não é sua. É como você pegar um item pessoal de alguém e aquela pessoa falar, olha, entrega para fulano de tal e não perca. Você vai tomar todo o cuidado para que aquele objeto chegue até a pessoa que você precisa entregar. Romanos 10, 14 diz, como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviu falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Percebe, irmãos, os pés do soldado em Efésios não existe apenas para resistir ao inimigo, existe para levar o evangelho, levar a paz. Levar a paz. A missão da igreja, irmãos, ela é fazer discípulos. A nossa missão é fazer discípulos. Quando eu cheguei em Curitiba, eu pensei, e eu já entendia muitas coisas sobre plantação de igreja, mas você aprende realmente no campo, aprendendo, fazendo, vendo, errando, acertando, caindo, levantando. E eu aprendi que a igreja, como eu disse, quem é membro deste lugar, ouve direto falar, não é este lugar, não é uma estrutura, não era a casa que nós estávamos onde eu morava, a igreja são pessoas. E a missão da igreja, irmãos, não é criar estrutura. A missão da igreja não é comprar cadeira, comprar som. Não. Tudo isso são ferramentas que servem para ajudar a levar a missão. A missão da igreja é fazer discípulos. Cristo falou, vão e façam discípulos. A última ordem de Cristo antes de ir para a eternidade, antes de ir para o céu. A última, vão, ide, façam discípulos de todas as nações, pregando o evangelho e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Em que momento, talvez, a gente pode se perder e achar que, não, fazer discípulo já não é a principal nossa missão, então nós vamos começar a fazer coisas para entreter a nós mesmos. Não, irmãos, a missão da igreja é fazer discípulos. Mas a Bíblia não diz que a missão do pastor é fazer discípulos. Ele diz que a missão dos filhos de Deus, do crente, do cristão, é ir e fazer discípulos. Deus te planta em cada lugar. E aonde você está plantado, eu não posso alcançar. Eu não consigo ir lá no seu trabalho ficar pregando o evangelho lá, não. Você precisa fazer isso. A missão da igreja é fazer discípulos. Perceba que o texto, que eu disse, Jesus não disse façam eventos, construam templos, criem uma instituição. Volto a te dizer, isso é importante para cumprir a missão. Mas a missão da igreja é vão, façam discípulos. Sabe por que muitos rejeitam essa missão? Porque dá trabalho. Pensa numa coisa difícil na vida assim, que você já fez, talvez no seu trabalho, na sua escola, uma coisa bem difícil. Não chega aos pés de fazer discípulo para Cristo. Jesus, você ama Jesus, certo? Você acha que Jesus foi um bom pregador, um bom pai, um bom apóstolo? Jesus foi tudo isso. E ele ficou 3 anos com aqueles discípulos. E Jesus não olhava para eles, olha, quarta-feira a gente se vê, viu? Quarta-feira 7h30, domingo 7 horas e sexta 7h30. Não. Jesus, por onde ele passava, ele levava aqueles homens. Ele chegou na casa de Zaqueu para jantar. Zaqueu pensou que tinha convidado só Jesus. Jesus olhou para trás e falou, tem mais 12 atrás. Estou todo mundo com fome, caminhando o dia todo. Então ele levava todo mundo. E ele estava de dia e de noite com aqueles homens ensinando. A mesma mensagem que ele pregou para Pedro foi pregada para Judas. A mesma que foi pregada para Judas foi pregada para Tomé. E assim por todos os 12 discípulos. Mas no dia que Jesus mais precisou, na véspera da sua morte, todos fugiram. Talvez com exceção de João, que ficou um pouquinho mais perto, mas ainda com muito medo. E além de fugir, Pedro o negou 3 vezes. E na última vez ele olhou para aquela pessoa que estava perguntando para ele se conhecia Cristo, se conhecia o Messias. Ele falou, que eu seja amaldiçoado se eu conheço esse homem. Porque, irmãos, fazer discípulos dá trabalho. Jesus ficou 3 anos e no último dia ainda aqueles homens precisavam de algo a mais. Discípulo dá trabalho. Formar pessoas dá trabalho. Demora tempo. Depois de muito tempo, quando o Espírito Santo desce, aí sim o Espírito Santo vem sobre o apóstolo Pedro. Jesus restaura ele lá na praia. Manda ele ir fazer discípulos, cuidar das suas ovelhas. E aí Pedro começa a fazer o que Cristo queria. Pedro começa a cumprir o propósito que Deus queria. E todos os outros apóstolos, a história da igreja mostra que cada um foi enviado para um canto para pregar o evangelho. Fazer discípulo dá trabalho. E como eu disse, eu vim para Curitiba talvez para plantar uma igreja, mas descobri que plantar uma igreja é apenas um instrumento para fazer discípulos. É por isso que a igreja existe, irmãos. O culto é importante, a comunhão é importante, tudo o que nós fazemos é importante. Mas tudo isso existe para formar pessoas parecidas com Cristo Jesus. Essa é tudo que nós fazemos. Essa missão de fazer pessoas parecidas com Cristo Jesus, que é formar discípulos, isso a gente escreve à caneta, não tem como apagar. As estratégias mudam. A forma que nós fazemos isso muda. E durante esses 4 anos, muitas coisas foram mudando. E está tudo bem, mas a missão não pode ser mudada. Amém? E olhando para esses 4 anos, irmão, nós percebemos que é exatamente isso que Deus fez em nós. Nós vimos pessoas sendo restauradas. Famílias sendo transformadas. Pessoas chegaram machucadas, irmão, neste lugar. E encontraram em Cristo uma esperança. E na igreja, uma nova oportunidade de recomeçar. Nós vimos pessoas descer as águas do batismo, crescerem na palavra, servirem com alegria e serem transformados pelo poder do evangelho, e elas fazerem coisas que o mundo duvidava que elas poderiam fazer. Vimos pessoas serem totalmente mudadas. Mas também aprendemos uma verdade que toda igreja local conhece. Como eu disse, a igreja é feita de pessoas. Pessoas que vêm, pessoas que vão e pessoas que ficam. Ao longo desses 4 anos, irmãos, muitas pessoas passaram por aqui. Alguns caminharam conosco por um tempo, outros por muitos anos, alguns hoje congregam em outras igrejas, em outra cidade, vivendo o capítulo que Deus escreveu para eles
Eles estão aí. E nós damos graças a Deus porque cada uma delas, de alguma forma, foi tocada. A missão da igreja nunca foi construir um império para elas mesmas e prender pessoas ao ponto de, não, você não sai daqui não, irmãos. Deus tira, Deus coloca. Igreja é feito de pessoas que vêm, que vão e que ficam. E os que estão aqui hoje talvez um dia vão. E tá tudo bem. O importante é se você está sendo mais parecido com Cristo. Se você está sendo discípulo de Cristo. Se você realmente está vivendo o evangelho da sua vida. Se você está honrando aquele que te salvou. Que mudou a sua história. E que te colocou num lugar onde você jamais poderia chegar sozinho. A salvação da sua alma. Por isso que nós celebramos hoje, irmãos. Quando nós levamos o evangelho da paz, os calçados do evangelho da paz, o que nós celebramos hoje não são apenas números, irmãos. Ou o tempo que já passou, nós celebramos a fidelidade de Deus em cada história. Que cruzou cada história, cada pessoa, cada homem, cada família. Que cruzou os nossos caminhos em algum momento. Alguns estão aqui. Outros seguem a sua vida. O reino de Deus não é feito da igreja âncora. O reino de Deus é feito do povo de Deus, dos discípulos de Cristo. É isso que a igreja é. Um povo que continua seguindo os passos de Jesus. Caminhando em direção a pessoas e anunciando que somente Ele é a esperança do mundo. E para concluir, irmãos, quando Paulo fala, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, essa não é apenas uma peça da armadura, é um chamado. É o lembrete de que a igreja nunca foi preparada para permanecer parada. Não, irmãos. A igreja precisa caminhar com o evangelho. E olhando para esses 4 anos, nós podemos dizer com gratidão, irmãos, Deus nos permitiu caminhar. Deus permitiu pessoas aqui caminhar, andar, se movimentar. Ministérios que estavam mortos foram ressurgindo. E ainda que os nossos olhos incrédulos olham para tudo isso e falam, não, eu acho que teve mais luta do que coisas boas. Não, irmãos, entenda, a obra de Deus, ela sempre vai ser maior em nós do que através de nós. Quando o povo passou no deserto, a obra não era chegar no deserto, a obra era eles permanecer enquanto ainda não tinha chego nessa terra prometida, perdão. Nós continuamos caminhando, irmãos. Caminhando em meio às lutas, às alegrias, os desafios, às vitórias, caminhando, anunciando Cristo, discipulando pessoas e servindo essa cidade. Ah, pastor, mas nem todos ainda estão discipulados, mas um dia serão. E o processo vai terminar. E essas pessoas vão discipular outros e vão cuidar de outras vidas. Eu creio nisso, irmãos. Deus demora demais, muito tempo para fazer algo de repente. E pela graça de Deus, nós vimos pessoas aqui. A missão ainda não terminou, irmãos. Ainda existem pessoas que não conhecem Jesus. Ainda existem pessoas que precisam ser restauradas. Ainda existem corações feridos. E quando falo o nome de igreja, se arrepia todo. Precisamos ir atrás. Nós precisamos ir. Nós precisamos colocar o calçado do evangelho da paz. E perceba, ainda que nós estamos na luta, ainda que nós estamos na batalha, existe um calçado que leva paz. Que leva paz. Por isso, irmãos, hoje nós não celebramos uma caminhada que chegou ao fim. Nós celebramos a fidelidade de Deus. E que nos próximos anos, irmãos, o Senhor nos encontre como uma igreja com os pés calçados pelo evangelho da paz. Pastor, não quer encontrar uma igreja cheia? Não sei, eu acho que não. É Deus que acrescenta, irmãos. Nós queremos, e eu quero, uma igreja que continue calçando os evangelhos da paz. Colocando o calçado para anunciar o evangelho. Pronta para anunciar, pronta para servir, pronta para discipular e pronta para ir aonde Deus te mandar. Quem aqui já entregou a sua vida para Jesus, irmãos? Levanta a sua mão. Ele é o seu Senhor. Não sou eu. O que Ele mandar você fazer, você tem que fazer. Para onde Ele mandar você ir, você tem que ir. Durante esses 4 anos, muitas pessoas chegam e falam, pastor, Deus está falando para mim ir para a igreja tal. O que o senhor acha? Irmão, irmã, se Deus está falando para você ir, quem sou eu para falar que não? Vá. E foram. Quando Deus manda, você precisa obedecer.
Eu não sei o que Deus está te pedindo. Eu não sei o que Deus está te exigindo. Mas é bom você obedecer rápido e de uma forma profunda. Enquanto Cristo não voltar, irmãos, a igreja nunca deixará de caminhar. A igreja nunca deixará de caminhar. Nós temos esse propósito. A missão da igreja é fazer discípulos, recapitulando. O Evangelho não nos chama para ficar parados. O Evangelho, Deus, Cristo não morreu naquela cruz, não suou sangue para que você pudesse viver aos seus próprios prazeres. Não. Deus te criou, Deus te salvou para algo. Crer no Evangelho é ir. É colocar os seus calçados no Evangelho da paz. Ir. E às vezes você pode falar, mas para onde que eu vou, pastor? Primeiro, talvez você precisa ir para o seu coração. Talvez a mensagem que precisa ser pregada primeiro é para o nosso coração. Para nós vivermos. Para nós nos alimentarmos disso e avançarmos. O Evangelho da Paz, irmãos, nos leva a lugares que ninguém nunca vai levar. O Evangelho faz a gente fazer coisas que ninguém nunca poderia fazer por nós. O Evangelho faz, irmãos. O Evangelho de Cristo faz. E ainda que as nossas perguntas fiquem muitas sem resposta, continue caminhando. Marche. O soldado, quando estava na sua luta, não precisava olhar para trás e perguntar: ei, general, é aqui mesmo e tal? Não, o general falou: vá. Mas aqui tem pedra, aqui tem dias difíceis. Vá, marche. E esse é o seu chamado nessa noite, irmãos. É o que Deus talvez está dizendo para você: continua marchando. Pastor, mas eu não sei marchar. Junte perto de alguém que sabe. Ou pelo menos se alguém está aprendendo, caminhe com gente que quer te levar mais perto de Deus, irmãos. Para de andar com gente que vai te levar para o buraco do fundo do poço. Comece a andar com pessoas que vão olhar para sua cara e vai falar a verdade para você. Falar a verdade dói. Eu já perdi um monte de gente porque eu falei a verdade. Eu já fui odiado porque eu falei a verdade. Verdade do Evangelho. Esse é o nosso chamado. E talvez Deus está te incomodando. O que você precisa obedecer a Deus nessa noite? Talvez nessa semana. Qual calçado você precisa colocar? Irmãos, quem vai para a guerra descalço morre. As pedras começam a entrar. Prego é encontrado no meio do caminho. E a gente não aguenta. Mas quando você coloca o Evangelho como seus calçados, e aonde você pisa está a palavra de Deus, irmãos, você pode pisar em campos minados. Você pode pisar diante de pregos, de dificuldades, de lutas. Você estará bem equipado e você vai continuar caminhando. Muitas vezes, o caminho que nós vamos caminhar está aberto. Outras vezes, vai ter pedras, vai ter obstáculos. Outras vezes, o caminho vai nos levar para o meio da mata. Quem aqui está me entendendo? Tem dias difíceis, dias bons, dias complicados, dias em que você olha e fala: eu acho que eu não vou dar conta, mas continua marchando. Porque se o Evangelho está debaixo dos seus pés, você caminha diante da palavra de Deus, irmãos, você vai chegar onde Deus está pedindo para você chegar. E no último dia você vai ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entre para o gozo do seu Senhor. Você fez minha vontade, você caminhou mesmo nos dias difíceis. Para finalizar, irmãos, antes de encerrar, eu quero deixar de lado, por alguns minutos, a posição principalmente de pregador nessa noite e falar apenas como o pastor desta igreja. Eu escrevi uma carta para a nossa igreja, mas para aqueles que também estão aqui nessa noite. E nela estão um pouco da minha gratidão pelos últimos 4 anos, as minhas orações, um pouco do meu coração aberto diante de vocês. Eu queria ler ela para você. Escrevi porque, talvez apenas falando, eu perderia de alguma forma aquilo que eu queria dizer. Amém? Queridos irmãos e irmãs, há 4 anos, no dia 17 de abril de 2022, chegávamos a Curitiba. A Isabela tinha só 4 aninhos. Gisele carregava o Miguel na barriga, já quase no fim da gestação. E eu carregava por dentro algo que ninguém enxergava. Uma mistura de paz, de medo, de esperança e de insegurança, que às vezes vinha junto sem pedir licença. Viemos porque Deus nos chamou.
e Deus nos enviou. Foi só essa certeza que nos fez atravessar mais de 2.000 quilômetros e deixar para trás tudo o que nós conhecíamos, as nossas famílias, nossos amigos, a nossa igreja, as ruas que sabíamos de cor. Não foi uma mudança de endereço, foi uma entrega de vida. E olhando para trás hoje, entendo um detalhe que na época eu não conseguia enxergar. Deus nos mandou justamente para o único bairro de Curitiba onde não conhecíamos ninguém. Nenhum amigo, nenhum parente, nenhuma porta aberta esperando por nós. Hoje sei que isso também era cuidado dele. Ele não queria que a igreja fosse construída em cima de relacionamentos humanos. Não. Queria que aprendêssemos desde o primeiro dia que a obra nunca dependesse da nossa rede de contato, mas da fidelidade da presença de Deus. Ainda assim, seria mentira dizer que eu não tive medo. Tive muito. Existe essa ideia de que quem é chamado por Deus, quem é pastor, para de sentir medo. Não é verdade. O chamado não tira o medo, irmãos. Ele só nos ensina que a voz de Deus precisa falar mais alto do que o medo. Foram muitas noites com perguntas rondando a cabeça antes de eu conseguir dormir. Como sustentaríamos a casa? Se alguém acreditaria naquele sonho? Se estávamos prontos? Isso nunca foi falta de fé, era só a nossa humanidade aparecendo. O que nunca deixou de existir, no meio de tudo isso, foi a palavra de Deus, que Ele tinha colocado em nosso coração. Foi ela que nos sustentou nos dias difíceis. Foi ela que sustentou a decisão quando a lógica dizia que ficaria mais fácil desistir. Não obedecemos porque somos corajosos. Obedecemos porque confiamos em quem nos chamou. Os primeiros dias, porém, não foram como imaginávamos. Na primeira semana, todos lá em casa ficaram doentes. As caixas da mudança ainda estavam espalhadas no meio da casa. Tudo estranho, bairro estranho, cidade estranha, o silêncio parecendo maior do que devia. Teve um dia em que tudo o que eu queria, na verdade, era ficar deitado, coberto da cabeça aos pés, escondendo não só o corpo cansado, mas o meu coração. Por alguns instantes, a tristeza achou espaço em mim. Não era falta de fé, era saudade. Saudade das pessoas que amávamos, do lugar que chamávamos de casa, e foi ali que Deus escolheu justamente quem caminhava ao meu lado, minha esposa. Enquanto minhas forças diminuíam, Ele fortalecia o coração dela. Enquanto eu só via as dificuldades, ela me lembrava das promessas. Se hoje eu ainda estou de pé, uma parte dessa história foi escrita pela fidelidade dela, que tantas vezes me levantou, quando mesmo não tinha mais forças para isso. Pouco a pouco, Deus foi mostrando que Ele já estava aqui antes de nós. Achávamos que estavam trazendo alguma coisa para Curitiba. Na verdade, Ele já estava trabalhando nessa cidade, neste bairro, e nós só estávamos sendo convidados a participar daquilo que Ele já estava fazendo. Essa igreja nunca nasceu da nossa capacidade. Nasceu do coração de Deus. Nós nunca fomos os protagonistas dessa história. Fomos apenas servos com o privilégio de fazer parte do que Cristo está construindo. Hoje eu entendo que aqueles dias difíceis não foram os atrasos do plano de Deus. Eram preparação antes de construir uma igreja. Ele estava construindo seus pastores. Antes de construir uma igreja, Deus constrói os pastores. Se alguém me pedisse para resumir esses 4 anos numa única palavra, eu diria graça. Graça para continuar, mesmo quando o cansaço dizia que já era hora de parar. Graça para pregar, mesmo quando o coração pesava. Graça para subir no púlpito, mesmo quando não queria. Graça para confiar, sem enxergar o que viria pela frente. Seria impossível colocar em poucas palavras o tudo que nós vivemos. As orações que só Deus ouviu. Os milagres silenciosos, os encontros que mudaram rumos da nossa vida. Cada pessoa que entrou por essa porta trouxe uma história diferente. Gente cansada, gente ferida, gente desconfiada da igreja, gente que já tinha perdido a esperança. Mas Deus sabia porque cada um delas estavam ali. Deus sabe porque nós estamos aqui. E foi um privilégio ver o Espírito Santo fazendo o que nenhum homem conseguiria fazer. Como já foi dito, famílias sendo restauradas, corações duros voltando a ouvir a voz de Deus, crianças crescendo dentro do Evangelho. Nada disso aconteceu porque éramos suficientes, aconteceu porque Deus decidiu derramar graça sobre nós. Esses anos também mexeram fundo comigo. Cheguei aqui achando que precisaria ter muitas respostas. Hoje sei que Deus estava muito mais interessado em formar o meu caráter do que aperfeiçoar as minhas habilidades. Um pastor não se forma através de um púlpito. Se forma quando aprende a permanecer fiel sem os aplausos, a servir sem esperar reconhecimento, a continuar amando quem não compreendeu. Nesses 4 anos acertei, mas também errei muito.
Há decisões das quais me orgulho e outras que, se eu pudesse, faria diferente, e acho importante dizer isso. Pastor não é um homem perfeito, é homem que também precisa de graça, precisa de oração, precisa de ajuda. Se em algum momento eu falei com algum de vocês, peço perdão. Nunca foi meu desejo ferir ninguém. Aprendemos também uma das lições mais difíceis do ministério. A igreja celebra chegadas. E como celebra a chegada dos novos membros? Como celebra? Mas também precisamos aprender a lidar com as despedidas. Isso dói de verdade. Cada cadeira que fica vazia carrega uma história. Cada ausência deixou uma marca. Os nossos filhos cresceram dentro da igreja, estão crescendo dentro da igreja, fizeram amigos, criaram laços e várias vezes também precisaram aprender que algumas dessas amizades seguiriam outro caminho. Não foi fácil explicar isso a uma criança. Não é fácil explicar isso a uma criança. Mas enquanto tentávamos ensinar nossos filhos, Deus estava nos ensinando também. Pessoas passam, Cristo permanece. E quando colocamos nossa esperança nas pessoas, mais cedo ou mais tarde nos decepcionamos. Quando colocamos em Jesus, seguimos firmes, mesmo quando tudo muda ao nosso redor. Aprendi ainda que jamais vou agradar a todos. E essa nunca foi a missão que Deus me deu. Meu chamado é permanecer e não agradar. Permanecer fiel à palavra, mesmo quando isso custa caro. Olhando para esses 4 anos, não vejo uma história de sucesso humano, eu vejo uma história de fidelidade. Um Deus que nunca abandonou seus filhos, que abriu portas que jamais conseguiríamos abrir sozinho. Por isso, quando alguém me pergunta se valeu a pena deixar tudo para trás, a minha resposta continua sendo a mesma. Sim, valeu. 1000 vezes valeu. Valeu cada lágrima, cada renúncia, cada madrugada, cada passo dado sem ver o caminho inteiro. Porque nunca perdemos o que deixamos para trás, irmãos. Encontramos o que Deus já tinha preparado. Eu não perdi nada que eu deixei para trás. Eu encontrei aquilo que Deus tinha preparado para mim. Meu coração hoje não se enche de orgulho pelo caminho percorrido apenas, se enche de gratidão. Essa igreja nunca foi nossa, nunca será. Sempre foi de Cristo, e é por isso que conseguimos olhar para o futuro sem medo. O dia que Ele quiser nos tirar, Ele vem e tira. Mas antes de encerrar, deixa eu te falar algo. Deixa eu falar com quem caminhou estes 4 anos ao lado de todos nós. Aqueles talvez que chegaram recente. Se Deus deixasse fazer só o meu último pedido à igreja, seria esse. Nunca tire seus olhos de Jesus. É fácil nos dias de hoje transformar a igreja num lugar de consumo. Ou caminhar só enquanto tudo faz sentido, mas a igreja não foi feita para girar em torno das nossas preferências. Ela existe para a glória de Deus que nos comprou com seu sangue e que nos sustenta e se sustenta essa obra até hoje. Por isso quero deixar registrado algo que não podemos esquecer. A igreja não sou eu. A igreja somos nós. Nenhum pastor, por mais dedicado que seja, consegue cumprir sozinho a missão que Cristo entregou à sua igreja. O reino não avança porque não existe alguém pregando no púlpito. Avança quando todo o corpo entende que foi chamado para servir. Ainda há dons escondidos. Ainda há dom escondido. Ainda há ministérios mortos que precisam ressuscitar. Ainda há jovens que precisam de alguém que os discipule. Famílias esperando uma visita, uma oração, um abraço. Pessoas que faz anos que não conseguem sentar numa mesa para tomar um café com alguém. A pergunta é se vamos responder. Não enterre o que Deus colocou nas mãos de vocês, irmãos. No reino não existe chamado pequeno demais. Há quem pregue, quem ensina, quem lidera, quem serve nos bastidores, quem cuida das crianças, quem recebe, quem chega, quem ora em segredo. Tudo isso é reino, tudo isso glorifica a Cristo. E se Deus chamou você para ser discipulado, deixe de ser pastoreado. Não tenha medo de ser corrigido, de crescer, de amadurecer. Ninguém nasce pronto. Todos nós estamos sendo transformados pela graça. E se Deus o chamou para pregar o evangelho, não caminhe sozinho. Carregue os fardos dos outros. Celebre junto com os outros. Chore junto com os outros. Sirva junto com os outros. Permaneça juntos com os outros. Ainda há muito trabalho pela frente, mas sozinho eu não consigo. Mas nós vamos celebrar juntos. Nós vamos ainda chorar muito juntos. Nós vamos ainda servir muito juntos. Nós vamos permanecer juntos. Ainda há muito trabalho. Ainda há ruas onde o evangelho precisa passar.
casas onde o nome de Jesus não chegou, gente que nem imaginava que existe um Salvador que a ama. Jesus está voltando, irmãos, e isso não é para nos assustar, é a esperança que sustenta a nossa caminhada. Quando esse dia chegar, nada do que nós construímos para nós mesmos vai valer. Só vai permanecer aquilo que fizemos para Cristo. Por isso, vivam para o que é eterno. Vivam para aquilo que é eterno e desperdice aquilo que não é eterno. Continue, irmãos. Continue. Quando eu olho para vocês, não vejo apenas uma igreja completando 4 anos. Vejo uma família espiritual que Deus decidiu formar. Pessoas que decidiram continuar. E que no último dia, o Senhor olhará para nós e vai olhar e dizer: muito bem, servos bons, fiéis, vocês foram fiéis no pouco, e eu colocarei sobre o muito. Entre e participem da alegria do seu Senhor. Até lá, os calçados precisam ser colocados. Você precisa caminhar, olhando para Cristo, porque a nossa história não é sobre nós, irmãos, é sempre sobre Cristo. Que Deus nos abençoe. Fique em pé em nome de Jesus.